Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara dos Deputados aprova medida provisória que desobriga número mínimo de dias letivos para a conclusão do ano escolar. 70% dos brasileiros têm perda na renda por causa da pandemia. E as últimas informações sobre o presidente Bolsonaro, que testou positivo para a Covid-19. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que desobriga o número mínimo de dias letivos para a conclusão do ano escolar. Vamos até Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Olha, Patrícia, essa decisão foi tomada por causa da suspensão das aulas em virtude da pandemia e vale para os ensinos fundamental, médio e também superior. As escolas de ensino fundamental e médio terão de cumprir a carga horária de 800 horas, embora não precisem seguir o número mínimo de 200 dias. Já as faculdades, essas sim, deverão cumprir a carga horária mínima estabelecida para cada curso. O CNE, o Conselho Nacional de Educação, deverá editar diretrizes nacionais para implantar essa regra. O texto segue para o Senado, que nesta terça-feira aprovou o projeto que valida, enquanto durar esse estado de calamidade pública, inicialmente previsto até 31 de dezembro, as receitas médicas ou odontológicas com prescrição de uso contínuo. Mas atenção você, a regra não inclui medicamentos de uso controlado, tarja preta ou antibióticos. Esse projeto vai à sanção do presidente Bolsonaro. Patrícia. Fara, e a Câmara aprovou também o texto base da medida provisória de socorro às empresas aéreas, né? É isso mesmo, Patrícia. O texto regulamenta o reembolso e também a remarcação de passagens de voos cancelados durante a pandemia. Permite, por exemplo, um prazo de 12 meses para que as empresas devolvam o valor das passagens de voos cancelados compradas até 31 de dezembro deste ano. O direito ao reembolso, também ao crédito e à reacomodação ou a remarcação do voo não depende do meio de pagamento utilizado para a compra de passagem. E em caso de cancelamento de voo, a companhia aérea, por solicitação de quem comprou o bilhete, deve adotar as providências cabíveis e necessárias para interromper o lançamento das demais parcelas da compra do cartão de crédito sem qualquer prejuízo da restituição de valores já pagos, né? Esse texto também possibilita que o uso do dinheiro do Fundo Nacional de Aviação Civil possa financiar o setor. Depois que os deputados votarem os destaques, esse texto vai seguir para análise no Senado. Patrícia. Obrigada, Fara, pelas suas informações. E quase 70% dos brasileiros tiveram uma perda na renda por causa da pandemia de coronavírus. É o que aponta um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Vamos falar com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite. A parcela mais pobre da população foi a mais atingida, né, Pedro? É isso mesmo, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, 2,7% dos brasileiros relataram ter perdido toda a renda. 15% deles estão entre a população mais pobre do país. De acordo com o estudo, a maioria das pessoas teve queda entre 10% e 30% dos rendimentos. Já para a maior parte dos aposentados, assalariados com registros e servidores públicos, quase não houve alteração nos salários. O estudo indica ainda que a crise econômica não resultou no aumento das dívidas para 56% das pessoas. Os endividados revelam que já tinham débitos antes da pandemia. 806 pessoas foram ouvidas em todas as regiões do país. Patrícia. Obrigada, Pedro. E com mais gente evitando sair de casa aí durante a quarentena, a demanda pelos combustíveis diminuiu e os produtores de etanol tiveram que baixar o preço em quase 20% no começo da safra, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. A Giovana Rizardo tem os detalhes. Boa noite, Giovana. Para o consumidor, ficou aí mais barato colocar álcool, né? É isso mesmo, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. Aqui no estado de São Paulo, a mudança de comportamento do consumidor influenciou sim no preço dos postos de combustíveis. De acordo com os pesquisadores da USP, eles apontam que os produtores de etanol do estado tiveram que baixar quase 20% do preço do combustível neste começo de safra 2020-2021. O estado é o maior produtor do país de etanol. E por aqui o valor médio do litro para o consumidor em janeiro
era de R$ 3,04. Em maio, chegou ao menor valor do ano, R$ 2,34. O preço do álcool em junho começou a subir justamente porque as pessoas começaram a sair de casa. Patrícia. Obrigada, Giovana. E olha, a Comissão Europeia afirmou que o euro sofrerá uma queda recorde neste ano. E o mercado financeiro reagiu com cautela nesta terça-feira. O dólar subiu pouco mais de 0,5%, vendido a R$ 5,38. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 1%, acima dos 97 mil pontos. E a Federação Mineira de Futebol definiu nesta terça a data do retorno do campeonato estadual. Virgínia Nalon, boa noite para você. Quando é que a bola vai voltar a rolar por aí? Oi, Patrícia, boa noite para você. Em acordo com os clubes, a federação decidiu que o Campeonato Mineiro volta no próximo dia 26 de julho. O torneio está paralisado desde o dia 15 de março em função da pandemia e vai ser retomado a partir da 10ª rodada da primeira fase. Com isso, serão disputadas mais 2 rodadas e depois os jogos das semifinais e da final do Mineiro em jogos de ida e volta. Os jogos serão sem público. A federação decidiu voltar com os jogos, mesmo com o crescimento dos casos de coronavírus no estado. Minas tem até o momento 60.897 infectados, 1.282 mortes causadas pela Covid-19. Patrícia. Obrigada, Virgínia. Vamos então aos números atualizados da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 1.668.589 casos de Covid-19, com 66.741 mortos, 1.254 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 976.977 pacientes estão curados e 624.871 seguem em acompanhamento. O presidente Jair Bolsonaro teve a confirmação da doença nesta terça-feira. 48 empresários e políticos estiveram com ele nos últimos 8 dias. Voltamos a falar com Luiz Fara Monteiro. Luiz. Pois é, Patrícia, assim que Jair Bolsonaro confirmou que estava com a doença, ministros e autoridades que estiveram com o presidente nos últimos dias correram para fazer o teste da Covid-19. O teste rápido do ministro da Economia, Paulo Guedes, deu negativo. O mesmo resultado dos exames dos ministros Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos, Marcelo Álvaro Antônio, Tarcísio de Freitas, Levi Melo, Ricardo Salles e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O embaixador dos Estados Unidos e a esposa dele também receberam resultado negativo. Alguns ministros ainda aguardam o resultado do teste molecular, como Fernando Azevedo, Jorge Oliveira, Ernesto Araújo e André Mendonça. O ministro Rogério Marinho, que também realizou o teste molecular, já recebeu o resultado, que deu negativo. A primeira-dama também fez o exame e ainda não recebeu o resultado. No fim da tarde, o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo nas redes sociais para ressaltar que vem tomando hidroxicloroquina para combater o vírus. Nós vamos agora ouvir um trecho do que disse Jair Bolsonaro. Sabemos que hoje em dia existe outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Os povos indígenas são uma grande preocupação durante a pandemia do coronavírus. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, participou do JR Entrevista desta terça-feira. O nosso estado de Roraima, é um estado com um dos maiores números de indígenas do Brasil. E nós temos lá, como todos sabem, os indígenas não têm uma imunidade tão boa quanto nós gostaríamos que tivesse. Então, todo cuidado é pouco com relação à saúde dos nossos irmãos indígenas. E o povo Yanomami, por exemplo, são quase 10 milhões de hectares de terras para 27 mil índios. E eles precisam muito desse apoio todo. Como todas as etnias em todo o país, no estado de Roraima nós temos que comemorar de forma diferente, porque é um número muito grande, muito participativo, e eles precisam muito desse apoio do governo federal e precisam muito do apoio de todos nós. O senhor acha que essas medidas com relação aos indígenas, principalmente na região norte, que o senhor acompanha bem, no estado do senhor Roraima e também nos outros estados, como em Amazonas, essas medidas têm sido suficientes ou não?
Eu creio que suficiente não, suficiente claro que não, mas há uma boa vontade do presidente da República e do ministro da Saúde, general Pazuello, como já falei. O que falta, no meu entendimento, um pouquinho maior, talvez seja um diálogo entre a Secretaria Nacional de Saúde Indígena com os representantes dos indígenas lá. Senador, sobre os benefícios do marco regulatório do saneamento para pequenas cidades, principalmente do norte do país, o senhor foi contra esse projeto, é isso? Quero deixar uma coisa muito clara, Giovana. Muita gente tem perguntado, você foi contra o saneamento básico? Não, eu não fui contra o saneamento básico. Eu fui contra o projeto da forma que estava. No nosso estado de Roraima, principalmente, teve a privatização da Boa Vista Energia, que distribuía energia na capital, e essa distribuidora foi privatizada. Quem ganhou foi a Roraima Energia, ganhou para distribuir energia no estado todo. Acabaram com as centrais elétricas do nosso estado, centrais elétricas de Roraima, foi demitido mais de 1.000 pais de família, a conta de energia ficou muito mais caro para o povo de Roraima, ficou praticamente impagável. A maioria das pessoas em Roraima hoje tem que definir se compra comida para casa ou se paga a conta de luz, e isso foi custa de uma privatização. E nós não queremos que isso aconteça também com a Companhia de Águas e Esgotos do estado de Roraima. E olha, um estudo da Universidade da Califórnia indica que pelo menos metade das transmissões do novo coronavírus são de assintomáticos ou pré-assintomáticos. Os cientistas também descobriram que o vírus é ainda mais contagioso alguns dias antes dos sintomas surgirem nos pacientes. Por conta disso, a pesquisa relata que só o isolamento dos infectados com sintomas não seria suficiente para controlar o coronavírus. O presidente dos Estados Unidos voltou a pressionar os governadores pela volta das aulas presenciais. De Nova York, a correspondente Evelyn Bastos traz mais detalhes. Donald Trump quer que os alunos voltem a frequentar as salas de aula até o outono, que aqui no hemisfério norte começa em setembro. Trump já havia defendido a ideia nas redes sociais e disse isso novamente nesta terça-feira em entrevista coletiva na Casa Branca. Para ele, o país só vai retomar de verdade quando as aulas voltarem ao normal. Mas, apesar do desejo de Trump, os casos de Covid-19 nos Estados Unidos continuam subindo. Por aqui, são cerca de 50 milhões de estudantes que podem ter as aulas retomadas nos próximos meses. Os moradores e turistas de Nova York que utilizam o metrô poderão comprar equipamentos de proteção contra o novo coronavírus em máquinas de vendas automáticas. Ao todo, são 10 aparelhos como este, espalhados pelas estações da cidade. O objetivo não é só simular o uso de máscaras e álcool em gel, mas também a produção dos equipamentos de segurança. E milhares de trabalhadores foram demitidos no Japão por causa da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Vamos até Tóquio, então, falar com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, já dá para saber o impacto do mercado de trabalho hoje? Boa tarde aí para você. Sim, Patrícia, boa noite para vocês. Bom, um levantamento do governo aponta que pelo menos 32 mil trabalhadores perderam o emprego desde o fim de janeiro. A maioria dessas pessoas trabalha nos setores hoteleiro, de restaurantes e bares e manufaturados. Mais de 11 mil trabalhadores temporários também foram dispensados. O governo japonês criou um programa de subsídio para que empresas consigam manter funcionários e vai distribuir quase 9 bilhões de reais. E um mês após a suspensão do estado de emergência, os números de coronavírus continuam aumentando na capital Tóquio. Foram 106 novos casos nesta terça-feira, quase uma semana com mais de 100 infecções por dia. Patrícia. Obrigada, Cíntia, pelas informações. Na Inglaterra, ao menos 3 pubs tiveram que fechar a porta depois que clientes testaram positivo para a Covid-19. Para reabrirem, os bares adotaram novas diretrizes de distanciamento social de acordo com as recomendações do governo. Funcionários fizeram os testes e aguardam os resultados. Agora, o comércio terá que anotar o contato dos clientes para rastreá-los no futuro, se precisar. E o Barcelona levou a melhor contra o Santos numa disputa milionária pela venda de Neymar em 2013.
O Santos entendia que tinha direito a um valor maior na transação de Neymar e recorreu à FIFA em 2015. Nesta terça, o Barcelona informou que o Tribunal Arbitral do Esporte reconheceu a rescisão de contrato de Neymar na época do negócio e deu razão ao clube espanhol. A ação pedia mais de 360 milhões de reais. E aos poucos, as equipes da Liga Norte-Americana de Basquete vão chegando ao complexo da Disney, onde a competição será retomada. Os jogadores ficarão confinados e serão testados diariamente até o reinício da liga em 30 de julho. Os jogadores voltaram aos treinos há 2 semanas. Segundo a liga, 25 atletas e 10 funcionários testaram positivo para a Covid-19. As partidas acontecerão sem a presença do público. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta terça-feira e uma boa noite para você. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né? Dando um sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina.